A BR-101 no Morro dos Cavalos, em Palhoça. Nossos repórteres atualizam a situação no trecho que cedeu devido ao forte temporal dos últimos dias. Pedido negado. Justiça Federal nega a suspender cobrança de pedágio em 2 praças da BR-101, enquanto não houver a conclusão do contorno viário. Semana do Exército. Militares são homenageados na Assembleia Legislativa pelos serviços prestados à população. Parceria para impulsionar negócios. Empresa catarinense fecha parceria para uso de tecnologia russa na produção de equipamentos médicos. Futebol. Criciúma entra em campo daqui a pouco para encarar o Atlético Mineiro em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com a situação na BR-101, no Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis, no trecho que cedeu devido ao temporal dos últimos dias. O tráfego está em esquema especial na região. Uma consequência, claro, é a formação de filas, especialmente no sentido norte da rodovia. Detalhes com o repórter Ronaldo Penedo. Olá, Rodrigo. A situação da BR-101 na altura do Morro dos Cavalos continua a mesma de ontem. 2 faixas liberadas ao tráfego de veículos em direção ao sul, no sentido Porto Alegre, e apenas uma liberada para o tráfego de veículos em direção ao norte, no sentido Curitiba. Para amenizar os impactos causados na vida dos motoristas, uma faixa reversível foi implementada na pista sentido Porto Alegre, que está operando, funcionando no sentido contrário, em direção a Curitiba. Isto porque durante a tarde de hoje, uma longa fila se formou, uma fila que já ultrapassava 30 quilômetros de extensão e os motoristas perdiam bastante tempo nesta fila, neste congestionamento provocado por conta das interdições que ocorrem aqui no Morro dos Cavalos. A equipe da concessionária continua trabalhando para a recuperação do trecho atingido pela queda de uma barreira e, consequentemente, o afundamento do asfalto. Este incidente que ocorreu na noite de sábado e que interditou parcialmente. A pista chegou a ficar totalmente interditada e hoje segue interditada parcialmente aqui na altura do Morro dos Cavalos. A gente segue acompanhando a situação. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Bom, e sobre essas filas no sentido norte da BR-101, lá no Morro dos Cavalos, a Polícia Rodoviária Federal informou que a Artérias Litoral Sul, que é a concessionária do trecho norte da rodovia, liberou ou vai liberar nesta noite uma segunda pista no sentido norte, exatamente para desafogar essa fila que o Ronaldo Penedo acabou de citar, que tem chegado a 30 quilômetros de extensão durante o dia. Portanto, uma alternativa então a mais para desafogar esse tráfego, esse congestionamento no trecho norte da rodovia para quem vai passar pelo Morro dos Cavalos. E a repórter Gabriela Mariotto esteve hoje na Defesa Civil Estadual para atualizar a situação das cidades que foram afetadas pelo temporal em Santa Catarina. Confira. Olá, Rodrigo. 7 cidades aqui de Santa Catarina decretaram situação de emergência por conta das chuvas dos últimos dias. São elas Paulo Lopes, Santo Amaro da Imperatriz, Canelinha, Garopaba, Águas Mornas, Imbituba e Palhoça. As chuvas que atingiram aqui a região da Grande Florianópolis foram de 4 a 5 vezes superiores ao esperado para o mês de abril. De ontem para hoje nós tivemos a atuação de uma frente fria que começou o deslocamento do oeste em direção ao litoral. Tivemos municípios lá no oeste registrando até 50 milímetros de chuva num curto espaço de tempo, mas não tivemos registro de granizo, de ventos significativos ou de problemas, a não ser na noite de ontem em Campos Novos, alagamentos pontuais, mas sem maiores complicações. E hoje pela manhã, todas as 20 regionais da Defesa Civil do Estado reportaram sem alterações. Certo, Coronel. Muito obrigada pelas informações e muito obrigada pela atuação da Defesa Civil aqui no estado. A gente, então, agora fica com dias mais ensolarados, mas um pouco mais gelados aqui no estado de Santa Catarina. Gabriela Mariotto para o Band Cidade. Ainda hoje você confere a previsão do tempo aqui no Band Cidade. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a Operação Sepulcrum para apurar a venda ilegal de jazigos no cemitério ecumênico de Chapecó.
Agentes do GAECO cumpriram um mandado de busca e apreensão em Chapecó. A investigação apura a intermediação, orientação e venda ilegal de concessões de espaço para jazigos no cemitério ecumênico da cidade. O alvo do mandado, que não tem vínculos com a administração municipal, mas que possuía informações privilegiadas, aproveitava-se do momento vulnerável das famílias enlutadas e oferecia, mediante pagamento, local para o sepultamento. O homem envolvido pode responder por crimes como estelionato e corrupção ativa e passiva. Outra ação do GAECO ocorreu hoje em uma instituição privada de reabilitação psicossocial de Içara, no sul do estado. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. As investigações apuram a ocorrência de crimes como lesão corporal, cárcere privado e até tortura, que seriam cometidos pelos administradores e pelos seguranças do local. As investigações seguem em segredo de justiça. Também em Chapecó, lá no oeste do estado, a Polícia Militar apreendeu 200 quilos de maconha. A droga estava em um caminhão localizado pelos militares com o apoio da Polícia Civil na comunidade da linha São Pedro B. No momento da apreensão, 5 pessoas colocavam caixas com os entorpecentes em um caminhão baú. Além das drogas, os policiais apreenderam telefones celulares, dinheiro e uma balança de precisão. Os 5 homens foram presos em flagrante e levados para a delegacia. Policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão na cidade de São Miguel do Oeste em uma operação para coibir a pornografia infantil na internet. A ação, em parceria com FBI, a Polícia Federal Americana, identificou um homem que armazenava e distribuía esse conteúdo criminoso na internet. Ele vai responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, entre eles produção e distribuição de pornografia infanto-juvenil. Em Rio do Oeste, no Vale do Itajaí, a polícia apreendeu armas de uso restrito das Forças Armadas. Um homem de 56 anos de idade foi preso. Foram encontradas granadas de mão e 84 munições dos mais diversos calibres. A apreensão ocorreu nesta terça-feira, quando os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. Ele é suspeito de ter cometido furtos na região. No local onde o armamento foi apreendido, a polícia também achou parte dos objetos furtados. O homem foi preso em flagrante e levado para o presídio de Rio do Sul. A Justiça Federal negou o liminar para suspender a cobrança de pedágio em 2 praças da BR-101 Norte, enquanto as obras do contorno viário de Florianópolis não forem concluídas. O pedido havia sido feito pelo vereador palhocense Nirdo Arthur Luz para que a Artéries Litoral Sul, concessionária do trecho norte da rodovia, fosse obrigada a suspender a cobrança do pedágio nas praças de Paulo Lopes e Porto Belo, enquanto as obras do contorno viário não fossem concluídas. O juiz federal Alcides Vettorazzi, da 2ª Vara Federal da capital, negou a liminar, com o argumento de que a suspensão da cobrança prejudicaria a execução do serviço público concedido como um todo, o que traria prejuízos à população. Ainda de acordo com o magistrado, é com a tarifa do pedágio que a concessionária executa manutenção, conservação e operação de todo o trecho concessionado. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A seguir tem a análise de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. E veja também, a empresa catarinense fecha parceria para uso de tecnologia russa na produção de equipamentos médicos. Os detalhes depois do intervalo, eu volto em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade, já com Cláudio Prisco Paraíso comigo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Prisco, vamos lá. Julgamento do senador Jorge Seife, senador catarinense, mais uma vez adiado no TSE, é isso? É isso mesmo, Rodrigo. Pela 2ª vez no intervalo de 2 semanas. Muito curioso, intrigante. Mandato de senador. Primeiro telão, veja aí. Cadeira vazia do relator, Floriano Marques, intimamente ligado a quem? Alexandre de Moraes. Isso significa o quê? De que Seife ganhou uma sobrevida, nós temos outras articulações em jogo para tentar, quem sabe, despolitizar esse julgamento, na medida que ele não tem sustentação jurídica para caracterizar abuso de poder. Aí nós vamos para Alexandre de Moraes com
governador do poderoso estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que entrou no circuito pela segunda vez, tentando sensibilizar Alexandre de Moraes para esse julgamento. Porque claramente, sendo o SAFE intimamente ligado a Bolsonaro e este desafeto de Alexandre de Moraes, o presidente do TSE quer dar o troco. Mas tem um detalhe. Se Alexandre de Moraes mantiver a sua posição de influenciar para a cassação de SAFE, o placar não está assegurado. Porque, além do relator, Alexandre de Moraes tem um segundo voto, ambos indicados por Alexandre de Moraes. Pois muito bem, só que, e o terceiro do próprio Alexandre, só que SAFE tem outros 3 votos. E quem decidiria, numa composição de 7 no TSE, a ministra Carmen Lúcia. E Alexandre de Moraes não estaria seguro de que conseguiria o 4º voto. De modo que o quadro é de indefinição e ele se encontra vulnerabilizado diante da ofensiva internacional do mega empresário Musk. E, além disso, um ambiente muito desfavorável, não só ao TSE, a Alexandre de Moraes especificamente, e ao próprio governo federal. E aí nós temos o telão de quem? De Alexandre de Moraes com Lula. Lula, que foi recebido na residência do decano do STF, Gilmar Mendes, na presença de Alexandre de Moraes, quando conversaram sobre o ambiente hostil, hoje do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara dos Deputados, onde Arthur Lira começa a apertar, inclusive o Supremo, com medidas para restringir a atuação do STF, que vem exorbitando, avançando sobre atribuições dos demais poderes. E aí nós fechamos Lula com Lira. Lira já admite concretamente a possibilidade de colocar em funcionamento na Câmara dos Deputados 5 CPIs que iriam respingar diretamente no coração do governo, portanto, no Palácio do Planalto. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos, meu caro Rodrigo. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias aqui com a gente no Band Cidade e também com a coluna no portal tvbv.com.br. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Até amanhã. Vamos em frente, olha, esta é a Semana do Exército Brasileiro. Hoje, a instituição recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa pelos serviços prestados em Santa Catarina e em todo o país. Esta é a semana em que o Exército Brasileiro completa 376 anos de história. Atuaram na defesa e manutenção da paz no país. No último ano, o Braço Forte Mão Amiga prestou apoio aos catarinenses durante as fortes chuvas que atingiram o estado. Trabalho que rendeu homenagens no Parlamento de Santa Catarina durante esta manhã. Vou dar um exemplo bem específico. No ano passado, no Alto Vale do Itajaí, muitas cidades ficaram mais de 45 dias isoladas e embaixo da água. E aí surge o Braço Forte, a mão amiga do Exército Brasileiro, socorrendo aquelas pessoas que mais precisam, para dar um único exemplo da importância do Exército Brasileiro na vida prática de cada um de nós. E justamente por isso esse reconhecimento na Semana da Pátria e na Semana do Exército. Os corredores da Assembleia Legislativa foram palco de apresentações da Banda do Exército. Os militares realizaram também uma exposição na Galeria de Arte próxima ao plenário, mostrando ao povo catarinense partes fundamentais do trabalho feito pela instituição. É uma satisfação muito grande nós termos aí a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, principalmente aqui na Casa do Povo Catarinense. Na próxima sexta-feira, dia 19, o Exército completará 376 anos de existência. E com muita satisfação, muito orgulho, estamos aqui partilhando um pouco do nosso trabalho. Uma comitiva de empresários russos está em Santa Catarina em busca de parcerias para a implementação de tecnologias na área da saúde. Um dos frutos dessa visita já foi anunciado hoje, uma parceria que vai ser feita com uma empresa catarinense. Os russos vieram a Santa Catarina em busca de parceiros para a troca de tecnologias na área médica digital. Para Nikolai, CEO de uma empresa russa, a experiência está sendo positiva e novas parcerias foram anunciadas durante a visita.
Estamos felizes de encontrar um parceiro. Depois de vários encontros durante essa semana, estamos felizes de apresentar a ideia e chegar a um acordo para iniciar a fabricação destes equipamentos no Brasil. O interesse dos russos pelo mercado catarinense surgiu após uma participação de uma comitiva do governo do estado no Fórum dos BRICS, em novembro do ano passado, na Rússia. Essas empresas buscam lugares também que não estejam envolvidos em conflitos, em guerras, para terem também uma subsidiária. Por isso, estão vindo para cá para conhecer o nosso estado. E o governador Jorginho Melo dá muita importância para a internacionalização, não só para trazer essas novas empresas, que é o que gera emprego, é o que gera renda, mas também para que o resultado disso, o produto, alcance todos os catarinenses. Referência no setor, esta empresa de Palhoça, na Grande Florianópolis, vai ser a responsável por trazer a tecnologia russa para o mercado brasileiro. A empresa catarinense é a única no Brasil a atuar na produção deste aparelho de raio-x odontológico de alta frequência. Agora, com a parceria com os russos, vai atuar também na produção de equipamentos médicos que vão permitir o atendimento nos lugares mais remotos do país. Os equipamentos pesam cerca de 50 quilos, podem ser transportados com mais facilidade e vão otimizar a logística para a realização de exames de imagem. Os russos ficaram entusiasmados pelo que viram, o perfil nosso, o comprometimento nosso de fazer disso um grande projeto nacional, né, com um equipamento de última geração, produzido e fornecido direto para o interessado, sejam secretarias de Estado, municípios, ou se não tem revendedores. Nós atendemos todos de fábrica, ou através de filiais. Então, esse modelo atraiu os russos, mas foi um contexto da promoção do Estado fora do Brasil, e foi a resposta, então, da Rússia, que atendeu o convite de vir para cá, e das empresas que eles gostariam de visitar, visitaram a nossa em primeiro plano e ficaram conosco. A fábrica tem cerca de 10 mil metros quadrados. No local são produzidos, em média, 550 equipamentos por mês com tecnologia de ponta. A quinta-feira vai ter a influência da massa de ar frio e seco que atua no sul do país. Resultado, o dia vai ser de tempo seco e ensolarado em todas as regiões de Santa Catarina. É o que mostra o nosso mapa com as informações da Epagre-Cira. A presença dessa massa de ar seco deixa as temperaturas mais baixas no começo da manhã. Nas áreas mais altas do Planalto Sul, as mínimas vão estar próximas de 0 grau. Ao longo do dia, temperaturas em elevação. Vamos ver aqui no nosso telão, mínimas e máximas para amanhã. Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 26. Em Blumenau, 12 graus de mínima e 26 de máxima. Viramos a página para mais informações. No sul do estado, 12 graus de mínima e 26 de máxima é a previsão para Criciúma. Em Lages, na Serra Catarinense, variação entre 6 e 18 graus. E em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 9 e máxima de 23 graus. A seguir, o destaque é para o esporte no Band Cidade. Criciúma encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte em busca da primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Os detalhes depois do intervalo. Até já! De volta com o Band Cidade para falar do imposto de renda. Até às 9 horas da manhã de hoje, a Receita Federal já havia recebido mais de 15 milhões e 185 mil declarações do imposto de renda 2024, ano base 2023. A expectativa é de que 43 milhões de declarações sejam entregues até o fim do prazo, no dia 31 de maio. Vale sempre ressaltar, quem não entregar o documento ou perder o prazo vai pagar multa mínima de R$ 165,74. Multa essa que pode chegar a até 20% do valor do imposto devido. Série A do Campeonato Brasileiro, Criciúma entra em campo daqui a pouquinho para a segunda partida na competição. O adversário é o forte time do Atlético Mineiro. O Criciúma estreou em casa contra o Juventude, 1-1 em um jogo disputado, campo molhado, e não conseguiu a primeira vitória. A gente tem mini metas internas a cumprir e sabemos assim, a gente só reclama do empate quando você perde. E aí você ter o saldo negativo na tabela. Um ponto, se algumas equipes perderem na rodada, nós já não ficamos na zona de rebaixamento. Atlético Mineiro e Criciúma se enfrentaram 21 vezes na história.
com 5 vitórias do Galo, 6 empates e dá uma olhada aí, o Tigre levou a melhor, 10 vitórias do Criciúma. No último confronto, o Tigre venceu por 3-1 no Heriberto Wilson em 2014. Depois de 10 anos, haverá um reencontro nesta noite. E faltam 2 dias para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí finaliza a preparação para encarar o Operário de Ponta Grossa nesta sexta-feira. A estreia do Leão da Ilha será contra o Operário Ferroviário, clube paranaense que terminou o Campeonato Estadual 2024 na 4ª colocação. Na ressacada, o elenco havaiano está trabalhando pesado, foco total na Série B. O volante Hudson garante que está tudo pronto para dar o pontapé inicial na primeira das 38 rodadas. E claro, já se fala em acesso por aqui. Essa última semana é para lapidar aí algumas coisas, alguns detalhes para que a gente possa chegar bem para essa estreia na sexta-feira contra o Operário. Um time bastante competitivo, que vai brigar pelo acesso e estamos empenhados em conseguir para que próximo ano a gente possa estar na Série A. A preparação havaiana segue até quinta-feira pela manhã. No período da tarde, a equipe viaja para Ponta Grossa para bater de frente contra o Fantasma. Sim, esse é o apelido carinhoso do Operário Ferroviário. O jogo será no estádio Germano Krieger, às 9 horas da noite da próxima sexta-feira. Agora a Copa do Brasil. Os times catarinenses já sabem os adversários na terceira fase da competição. O sorteio foi realizado hoje pela CBF. O Criciúma vai ter duelo de Série A contra o Bahia. O primeiro jogo vai ser em Salvador e a volta em Criciúma. Já o Brusque vai medir forças com o Atlético Goianiense em duelo de Série B. O primeiro jogo é em Itajaí e o segundo em Goiânia. As partidas estão previstas para as semanas de 1º de maio e 23 de maio. Hora de saber o que é notícia neste momento no portal tvbv.com.br. Aqui no telão do Band Cidade, comigo as informações. Novo aplicativo da Celesc terá fatura repaginada e pagamento via Pix. Olha só, a partir do dia 7 de maio, 3,5 milhões de clientes da Celesc vão então acessar os serviços da distribuidora na tela do celular por meio então de um aplicativo ou também da agência virtual. Uma das principais novidades é a possibilidade até de pagar faturas via Pix. Entre os dias 30 de abril e 6 de maio, a empresa vai fazer a transição então dos sistemas para esse novo sistema comercial. E apenas no dia 6 de maio, as lojas da Celesc vão estar fechadas, inclusive para que as informações sejam colocadas na nova plataforma. Outro destaque importante, primeiro ponto de descanso para caminhoneiros vai ser inaugurado em Santa Catarina. Vamos ver a informação aqui no portal. A partir desta quinta-feira, caminhoneiros que passarem pela BR-101 no estado vão poder desfrutar do primeiro ponto de parada e descanso. Essa obra teve investimento de 17 milhões e meio de reais e vai ser inaugurada com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho. Então, essa estrutura foi construída então pela Artérias Litoral Sul e vai oferecer então repouso a quase 10 mil caminhoneiros que transitam diariamente pelas capitais Florianópolis e também Curitiba. Outras informações, vamos conferir mais alguns detalhes aqui rapidamente no nosso portal. O horário de atendimento de pacientes com dengue é ampliado em Florianópolis. Tem também as informações da pesca da tainha. Quando pode pescar tainha em 2024 e quais são as cotas individuais. Tudo isso e muito mais, tem também as nossas colunas, está aqui as colunas, Cláudio Prisco Paraíso, Fátima Guimarães, Paulo Chagas, Robson Rexigel e Rodrigo Costa Medeiros. Tudo isso e muito mais você acessa em tvbv.com.br. Escaneie o QR Code que está na sua tela com o seu smartphone e fique muito bem informado. Você vai conhecer agora uma figueira centenária, só que não é da Praça 15 aqui na capital do estado, não. É uma árvore de Rio do Sul, no Alto Vale, que antigamente era até um ponto de encontro famoso das pessoas da cidade. Confira aí. A imponente figueira se destaca na paisagem bem onde termina a Estrada Geral da Valada São Paulo, ou Fundo Cobras, a uns 20 quilômetros do centro de Rio do Sul. Não tem como passar por aqui sem reparar na grandeza dela e nas viçosas bromélias. São dezenas firmadas nos galhos que resistem à ação do tempo. O seu Augusto, filho de um dos pioneiros do bairro, conta que quando era criança, a figueira já estava aqui. Por isso, acredita que ela tem bem mais de 100 anos. 5 anos eu tinha. Hoje eu estou com 80. Lá eu com 5 anos já conhecia a figueira lá que eu era pequenote.
que hoje aqui é trepar a figueira. E a antiga figueira virou atração. Grupos de visitantes param aqui para ver a árvore de perto. Contam os idosos aqui da localidade que quando nem havia estrada nesse ponto ainda, o pessoal costumava se reunir embaixo da figueira para confraternizar. Era um ponto de encontro e a sombra dela um alívio para aqueles dias quentes e ensolarados. E assim ela se mantém na valada colonizada por italianos e descendentes. Virou cartão postal e enfeita a paisagem cheia de belezas e atrativos. Pois é, tão imponente quanto a figueira da Praça 15 de Novembro, a centenária figueira aqui no centro de Florianópolis, que também é um dos cartões postais da capital de todos os catarinenses. Vale a pena conferir, tanto aqui de Florianópolis quanto a lá do Alto Vale, em Rio do Sul. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br, o nosso portal. Eu sempre reforço, acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.